Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes, e hoje vamos dar continuidade ao estudo, da arte indígena. Na aula passada, pessoal, nós estudamos a arte negra, a arte dos descendentes de africanos aqui no Brasil, e agora a gente vai estudar um pouco da arte indígena. É interessante dizer o seguinte, que embora os negros vieram de diversos lugares da África, com o passar do tempo, eles perderam as suas etnias, né? Existem registros de alguns livros, que falam da etnia Nagô, Jeje, Angola, porém isso foi perdido praticamente entre os negros, né? Diferente da cultura indígena, embora os índios tenham sofrido um genocídio, desde que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e começa a explorar e escravizar os índios, desde então os índios vêm sendo massacrados, mas eles não perderam a sua etnia. Existem vários tribos indígenas, várias etnias. Algumas estão até ameaçadas de extinção, porque existem pouquíssimos representantes, mas o que se sabe é que eles se identificam, existem várias tribos, Então, essa diversidade dificulta um pouco a gente generalizar, como a gente generalizou na cultura africana, Existe uma diversidade de rituais, uma diversidade de crença, uma diversidade de costumes. E antes de nós começarmos o nosso estudo, quanto professora, e vocês, futuros pedagogos, tem que ficar bem claro o seguinte: não cabe a nós julgá-los se estão certos, se estão errados, muito menos dizer que são selvagens, que são atrasados. Por quê? Porque isso é preconceito. Existem diversas culturas, diversos costumes que são de acordo com as pessoas, que são de acordo com o tempo e o clima, e cabe a nós saber que existe, tomar conhecimento, sem nenhum julgamento, Eles têm o livre-arbítrio de fazer o que quiser, assim como nós, brancos, da sociedade aqui, que não somos indígenas, também temos o direito de fazermos o que quiser. Nenhum índio fica falando da vida do negro, do branco e criticando seus costumes. Porque nós, então, vamos usar da nossa cultura para comparar a deles, colocando no nível aí de desmérito, Isso é preconceito, isso é etnocentrismo. Então, vocês, pedagogos, vocês podem ter a religião que vocês quiserem, a crença que vocês quiserem, mas nunca jamais comparar a crença e os costumes dos outros sendo melhor ou pior que a de vocês. Existem culturas e costumes diferentes. Eles têm as razões deles, eles têm as crenças deles e nós temos as nossas. Então, pedagogo, eu já disse para vocês, é aquele profissional que vai harmonizar, as relações humanas, vai facilitar a convivência, não é só aquele que encaminha a criança. Então, o pedagogo ele tem que ter uma visão mais ampla, uma visão mais, digamos assim, moderna. Por quê? As pessoas que são atrasadas, cientificamente falando, elas põem uma venda nos olhos e só toma uma verdade. Ela não aceita que possa existir várias verdades. Mas como assim, professora, várias verdades? Ué, depende do ponto de vista. Cada ser humano tem o seu modo de julgar, de pensar e de agir segundo os seus princípios éticos e religiosos e culturais. E não existe a melhor cultura nem a pior, existem culturas diferentes e o pedagogo precisa ter noção disso, que existe uma diversidade cultural muito grande, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, e que cabe a nós conhecer. Para quê? Primeiro, respeitar. Segundo, para não criar expectativas ou preconceito. A palavra já diz, preconceito é quando eu crio um conceito de algo que eu penso ser, mas eu não tenho certeza se é porque eu nunca li a respeito. Então, nós temos que evitar preconceitos. A gente precisa conhecer para elaborar um conceito, de acordo com o estudo e a pesquisa, certo? Lembrando que cada um, como eu já disse, tem o livre-arbítrio para agir da maneira como acha melhor.
Então vamos lá, vamos reconhecer algumas tribos indígenas e os seus costumes aqui no Brasil? Antes de nós iniciarmos os slides, eu vou postar esses slides novamente, porque eu alterei, acrescentei algumas coisas. Eu sou do tipo de professora que eu posso até reutilizar o material, mas eu sempre estou implementando, eu sempre estou pesquisando, eu acho isso muito importante, tá? Então, eu não consegui resistir, acabei acrescentando algumas coisas e vou colocar lá na plataforma de vocês, tá? Então, pessoal, para começar, eu disse que os costumes vai também depender do clima, né? Os índios brasileiros vivem num país tropical, onde o calor, né, é bem excessivo na maior parte do tempo, na maior parte do ano, período do ano. Diferente dos índios norte-americanos, por exemplo. Então, tribos indígenas dos norte-americanos, até mesmo tribos indígenas da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, eles costumam ser mais cobertos de peles, né? Eles costumam ter mais roupas, couros, utilizam peles, couros para fazer roupa. O índio brasileiro, ele não tem esse costume, até porque aqui o clima não solicita que ele utilize panos para se cobrir, né? Essa mania, então, de ver os índios como selvagens, porque não se vestem, né, ou como promíscuos, é um preconceito dos portugueses, dos europeus que para cá vieram e chamavam de selvagens, né, pela falta de modos, né, por eles terem um costume muito prático, muito... O índio, existem vários conceitos por que escravizar o índio não deu certo, mas eu, Joana, acredito no seguinte: primeiro, ele dominava as ervas, os animais venenosos, e podia usar isso contra os brancos, e eles tinham muito medo, porque eles não conheciam as ervas nem plantas venenosas. Então, o índio poderia ser uma ameaça. E o segundo motivo, pessoal, é bem fácil de entender. O índio, ele não é capitalista. Hoje, muitos são, mas a cultura do índio não é acumular riqueza, acumular comida. O índio, ele caça para comer e ele caça a quantidade que ele precisa, porque ele respeita a natureza, ele sabe que os animais precisam de um tempo para se reproduzir e crescer, e os vegetais também. Então, os índios, eles são de ir à caça, à luta, né, para pegar a sua comida daquele dia. Isso os fez, né, relutar muito em trabalhar. O negro não. O negro, ele já tinha digamos assim, essa ganância. As tribos indígenas, africanas da África, muitas delas tinham riquezas e eles já tinham essa gana, né, essa vontade de guardar, de acumular riquezas. Então, o trabalho em que o negro fazia, né, ele já estava meio que acostumado a lidar com a terra para plantar e ter colheita numa grande quantidade. O índio, ele já estava muito pelo contrário, acostumado a procurar poucos alimentos para o seu sustento. Então, escravizar o índio não deu muito certo por conta dessas coisas, tá? Existem historiadores que comprovam meu pensamento, tá? Fausto Borges fala muito sobre isso, entre outros historiadores, tá? Como o repórter Laurentino Gomes, que é quase um historiador por tantas pesquisas históricas que ele faz, né? Então, continuando, pessoal, a cultura indígena, a arte indígena, eu consigo reconhecer pelo canto, os instrumentos que eles fazem para canto, que é um canto muitas das vezes voltado para a fins religiosos, tá? Os rituais religiosos e a pintura corporal que basicamente é para fins religiosos, tá? Então, os índios, eles têm, muitos deles, as suas crenças, mas de uma forma geral eles acreditam no mundo dos espíritos, no mundo além da matéria, né? Muitos utilizam certas ervas em rituais diversos, vocês vão ver mais à frente que eu vou falar um pouquinho sobre o xamanismo, que eles utilizam certas ervas para entrar em transe e ter comunicação facilitada com esses espíritos, tá? Volto a dizer, não cabe a nós aqui discutirmos se está certo, se está errado. Assim como eu também não posso discutir se o vinho que o padre toma lá na igreja é certo ou errado,
né? Se é suco de uva ou se é vinho, o que tem que ser, se é tinto ou seco, se é... Não cabe perguntar ou pensar nada sobre isso. Cabe saber que existe e tentar, né, reconhecer algumas dessas contribuições aqui na nossa cultura. Falei para vocês que a arte de tomar banho todos os dias, né, que graças a Deus os brasileiros têm, veio dos indígenas. Os indígenas tinham muito de caçar na água, né, os partos dos indígenas são na água. Geralmente as índias ficam de cócoras na beira do rio, das lagoas, para terem os seus filhos. O filme que eu falei com vocês numa aula anterior, Apocalipto, ele mostra isso, um parto indígena, né? A Índia está de cócoras, ela cai num buraco, mas é muito similar ao parto que acontece dentro da água, né? Então, os indígenas, eles têm uma forma de viver muito curiosa, e muito em harmonia com o ambiente. Eles não poluem o ambiente, eles esperam a natureza se regenerar, eles fazem alternância, né? Eles fazem rotação de cultura. Os índios que plantam, né? Que cultivam o milho, a farinha de mandioca, né? A mandioca, eles sabem respeitar a terra, eles sabem fazer rotação de cultura. O que é isso, professora? Eu coletei aipim. Eu vou deixar aquele solo parado, descansando e vou desbravar outro pedaço. Só que, ué, professor, eles vão tirar a mata nativa? Sim, eles vão tirar a mata nativa. Só que não é uma grande área, é para comer. Muitos deles, às vezes, permitem que as árvores nativas fiquem e faz só clarões para poder plantar entre uma árvore e outra. Então, o desmatamento que eles podem causar é muito pequeno quando comparado ao homem branco, que desmata para vender a madeira por muito dinheiro, para pôr gado, para pôr ali plantação. Ora, professora, mas nós precisamos comer, temos que tirar a terra desses indígenas. Não, não temos não. Nós temos terra suficiente para plantio. Basta que os fazendeiros, os agricultores invistam mais, tenham mais investimento em rotação de cultura nas propriedades dele, alternância de cultura, que é não deixar a terra parada, é alternar com um outro cultivo que vai repor os nutrientes que o cultivo inicial tirou. E, acima de tudo, respeite o espaço do outro. O homem branco, né, que é o homem não indígena, quanto mais tem, mais quer. Ele não cansa de acumular riqueza. E já não basta nós tomarmos o território dos índios que aqui viviam, eles querem tirar o pouco de território que eles têm para aumentar os seus alqueires de terra, né, por pura ganância. É o que a gente está vendo nesse governo, né? As queimadas que houveram na Amazônia não foi acidental, foi criminal. O governo fechou os olhos, né? Tirando da polícia ambiental carros ou ainda não colocando gasolina, afrouxando, né? Certas buscas, não apoiando que os policiais fizessem o seu trabalho para que os fazendeiros pudessem de fato queimar essa área de preservação e estender as suas cercas para além dos limites permitidos, aumentando assim os seus hectares, os seus alqueires de terra. Então, o que nós temos é uma negligência com a minoria. Não é porque os índios hoje são a minoria que eles precisam ser desrespeitados nos seus direitos. Nunca. A gente não pode ter um Brasil em que um governante ou em que a lei fique do lado da maioria. A lei é para todos. Todo cidadão brasileiro tem os mesmos direitos, né? Não tem exceção na Constituição. Então, eu não posso ter um governante que governe para a maioria, eu tenho que ter um governante que governe para todos, até porque em época de eleição, os índios também votam, e os votos dele contam. Então, eles são vistos como cidadãos nesse período, e depois eles são selvagens? Não, isso está errado, né? Olha como que era, pessoal, os índios, né, aqui no Brasil, por volta aí de 1500, né, ou até mesmo antes dessas várias tribos desaparecerem. Isso daqui, pessoal, é um mapa com a maioria, eu falo maioria porque existia ainda mais etnias de índios, né, que aqui viviam. Então, olha aqui, ó, Caetés, Potiguaras, Tapuias,
Tupinambás, Aimorés, Tupiniquins, Potocudos, que é a região aqui de Linhares, Espírito Santo, né? Goitacás, Pataxós, Potocudos também, olha, em outra região aqui, ó, que não é Linhares, né? Sororôs, Caiapós, Guaianás, Tupiniquins, Carijós, Guaranis, Charruas, Caiangu, Caiangue, não, Caiganguês, nunca tinha ouvido falar. Guaranis, Carijós, Guaicurus, Paiaguás, Parecis, Chavantes, Jurunas, Conduris, acho que é Galibis, Macuxes, Tucanos, Ticunas, Marabus, Parintintins, e entre outras etnias, né? O Brasil teve muitas etnias de indígenas, muitos desses, infelizmente, desapareceram, né? O genocídio que as pessoas falam que aconteceu lá na Alemanha, né, com o nazismo, nem se compara com o que acontece com índios e negros aqui no Brasil até os dias atuais, né? Eu não me esqueço, quando eu era pequena, que eu vi passar na televisão aqueles adolescentes, filhos de rico, que tocaram fogo em um índio que estava dormindo por pura brincadeira. Que brincadeira é essa de matar queimado um índio, um ser humano, uma pessoa da sua espécie? Quem faz isso, a meu ver, não é nem digno de ser chamado de humano. Ele é um animal, porque nem um animal. Sabe por quê? Porque os animais, eles respeitam uns aos outros, né? Eles só comem uns aos outros na hora que eles estão se sentindo ameaçados ou quando eles lutam pela sobrevivência, né? Então, eu vejo que existe muita intolerância e falta de respeito para com o povo indígena também, tá? Vamos lá. Os Aimorés. Quem foi comigo para Aimorés, Minas Gerais, né, no projeto no Instituto Terra que nós visitamos o ano passado, em 2019, a Michele, a Laís, a Vanessa, o Gabriel, entre outros alunos aí, foram comigo a Aimorés. A cidade tem esse nome devido aos índios aimorés que lá viviam. Eu descobri muitas coisas que eu não conhecia sobre eles. Uma delas, eles eram bem pequenos na estatura. Achei interessante. Na foto que tá lá, dá para ver que são adultos pelo rosto, mas o corpo lembra muito o corpo de criança. Então, eles eram de estatura baixa. Outra coisa que eu achei fantástica, o costume deles era fazer urnas funerárias, né? Eles faziam uma espécie de vaso. Como eles eram pequenos, os vasos não eram muito grandes, né? Então, lá no museu de Aimorés, tinha um vaso aí cerca de 80 centímetros, e ali era uma urna funerária. O historiador que nos recebeu, o senhor Michel, um homem maravilhoso, muito educado, muito gentil, explicou que eles utilizavam aqueles vasos como uma urna funerária. Mas aí eu perguntei, mas como? De certo que são pequenos, mas não caberia, até porque quando as pessoas morrem, elas endurecem, fica difícil, né, dobrar e colocar lá dentro. Aí ele disse, professora, eles tinham os hábitos de cortar, né, os seus cadáveres, de mutilá-los, né, cortar os pedaços para colocar nessa urna. Aí muitos alunos ficam assim, chocados. Ué, costume deles, né? Nós não temos aqui pessoas que queriam ser cremadas, né? Já pensou ficar queimando 24 horas até virar pó e ficar numa urna também? Então, costume é costume, né? Não venhamos ao caso criticá-los ou julgá-los. Então, aí nós temos uma tribo desses aimorés que sumiram, tá? Com o tempo, a gente tem descendentes, mas não diretos, igual aconteceu aqui em Linhares mesmo. Cultura indígena, pessoal, de acordo com Pong, todos os povos indígenas, sem exceção, usam o canto em seus rituais religiosos. Pelo canto, conseguem comunicar-se com os deuses,
né? Existem indígenas que acreditam em um só Deus, existem indígenas que acreditam em vários deuses. No Brasil, houve e ainda há muitas tribos indígenas, como, por exemplo, Pataxós, Tupi, Xavante, Yanomami, Cariri, Guarani, Carajá, Caeté, Potiguara, Apiacá, Juma, Caripuma, Craó, Terena, Ticuna, Caiangue, Caingangue, ai Deus, Krenak, Tupinambás, Jurema, Tapajós e aqui em Ares os Botocudos, né? Segundo Pong, ainda existem mais de 200 povos, ou seja, mais de 200 etnias, tá? Alguns é possível saber as suas características, como se veste, ou existem, agora não sei depois desse fogo todo que teve na Amazônia, né? Mas existiam tribos na Amazônia que nunca sequer se aproximaram do homem branco, que não se misturavam, não aceitavam nenhum tipo de mistura, até porque ficavam isolados em ilhas. E das suas ilhas já lançavam flechas para afugentar qualquer um dos que queriam visitá-los, né? Já existem outras que permitem a visita, né, mediante a certos critérios. E existem tribos que não aceitam mesmo, né? A gente vai falar sobre isso. Então, os seus colares. Existe vários cientistas, por exemplo, Nikolai Shevchenko é um estudioso, um sociólogo brasileiro, que fala muito sobre a cultura popular, né? Ele tem um texto que ele fala sobre a importância da cultura, a destruição da cultura a destruição da memória, da cultura, pelo capitalismo, entre outros. Os índios, eles são vítimas do capitalismo. Por quê? Quando eu, Joana, vivo numa tribo adaptada aos meus costumes, né, com a minha ritualística, é uma coisa. Quando eu saio da minha tribo e vou em busca de outra, porque eu não me sinto bem, é uma decisão minha. E se eu gosto de uma outra cultura, me afinizo com ela, é uma opção minha. E eu acredito que tem que ser respeitado. O que eu, Joana, não concordo muito é do homem branco se infiltrar na tribo indígena e descaracterizar os costumes, tentar catequizá-los, tirá-los das trevas, como os jesuítas fizeram e como até hoje tem sido feito, né? Por quê, pessoal? Porque não cabe a mim xeretar a vida de ninguém. Não cabe a mim me infiltrar em nenhum grupo que seja familiar, indígena ou qualquer outra etnia para dizer o que está certo, o que está errado, para dizer que eles têm que tampar os órgãos sexuais ou deixar de fazer os seus cultos ou até mesmo os seus colares. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um crime cultural. E o capitalismo, de certa forma, ele fez isso. Por quê? O turista, ao vir aqui e ver, né, esses colares, esses adereços, quer comprar, oferece dinheiro. O que a gente vai fazer com dinheiro? Ele nem vai a shopping, ele nem vai no supermercado, ele planta, ele não precisa de dinheiro. Mas a partir do momento que o indígena, desde lá do século XVIII, que ele começa a trocar árvores inteiras por pedaços de espelho quebrado, por pedaços de porcelana, por lixo, que o homem branco usava de lixo, dava para o índio e ele não sabia o que era aquilo, ele achava bonitinho, encantador, dava a sua riqueza, a sua real riqueza, o seu ouro, as suas pedras, a sua madeira. A partir de então, desde que o índio ele é lubridiado pelo homem branco para trocar a sua riqueza, porque isso daqui, pessoal, esse colar, ele não tem preço. Os historiadores, eles falam do preço emocional, religioso e cultural. Esse colar, ele é uma guia. O que é uma guia, professora? Ele é um colar feito com sementes de árvores, sementes da mata atlântica, pedras, ossos, enfim, elementos naturais
que eles se ligam aos seus guias espirituais, que eles ganham mediante a lutas, mediante a torneios, mediante a idade, mediante a certos costumes. E que tem todo um valor emocional, todo um valor, uma emoção, uma carga emotiva grande ali. É uma lembrança. Quando um índio morre, geralmente a sua guia é passada para os seus descendentes ou para um outro guerreiro. As guias também denotam análogos às medalhas, né, de um soldado, quantas medalhas ele tem, mais vitorioso ele foi. Assim também aos índios, né? Alguns adereços, eles servem como medalha, como prêmio, mérito de conquista. Isso não tem preço. Não tem preço a foto de quando você é pequeno. Não tem preço uma roupa que foi de um ente querido seu que faleceu. Não tem preço uma brita que você brincava quando era pequeno e sua mãe guardou. Isso não tem preço. Isso é emocional, isso tem uma carga emotiva, isso é importante para você. Pois bem, essas guias, o índio foi convencido a vender. E aí, aquela guia que era única, né? Eu aprendi isso, essa visão, essa criticidade. Eu agradeço muito ao professor de História da Cultura que eu tive contato lá no CEUNES, né? UFES de São Mateus, em que eu tive contato com vários historiadores. Nikolai Shevchenko foi um deles, mas entre outros historiadores nacionais e internacionais que vêm falar sobre o que o capitalismo faz sobre a cultura. O capitalismo, ele destrói as culturas, porque esse brinco de crochê, ele deixa de ter um significado do meu povo e passa a ser um produto de massa. E um produto de massa, ele é feito em larga escala, assim como todos os produtos no capitalismo, e ele é vendido por um preço que vai ser calculado pelo material, o tempo, às vezes nem isso. E eu vendo a preço de banana, algo que não deveria ter preço, que deveria ser uma obra única, uma peça única, né? Então, esses colares, eles deixam de ser uma peça única para ser 1000 peças, 100 peças, todas iguais, vendidas. A pessoa que compra se ostenta, se decora, se ornamenta, mas perde todo aquele valor emocional e simbólico, perde todo o significado religioso, deixa de ser uma guia e passa a ser um colar qualquer, né? Então, isso é o que o capitalismo faz. Ele tira a carga emocional, a carga de herança, toda a importância, o sentimento, ele é substituído por bens de consumo, por bens de valor, né? Então, essa é a reflexão. E o que tem, professor, isso acontecer? O que tem que o índio, ele deixa de estar na natureza apenas para plantar e ter a sua vida em contato com o seu espiritual, a sua vida tranquila e zen, para ser um homem branco. Muitos índios vão para o interior da mata, tiram as sementes, faz que nem um homem branco, explora demais a natureza para produzir muitos colares, para vender, para conseguir muito dinheiro, para ter Wi-Fi, para ter computador, para ter uma casa de alvenaria, para vestir roupa. Ai, o que tem, professora, eles adquirirem tudo isso? O que tem é que eles deixam de ser índios e passam a se vestir como índio, como se fosse uma alegoria, e desfilar como se fosse um carnaval. Eles deixam de viver a cultura deles e passam a assumir uma identidade que não é dele. É a mesma coisa, desculpe a comparação, mas é a mesma coisa de eu forçar uma pessoa que é homossexual a ser hétero. Ele vai fingir uma coisa que ele não é. Ele vai imitar uma coisa que ele não é. E ele não vai ser totalmente feliz. Ele vai se sentir uma hora vazio, sem identidade, porque ele está sendo aquilo que ele foi induzido a ser, ou obrigado a ser, e não o que ele nasceu para ser. Então, existem certos indígenas que estão perdendo o valor da sua cultura, e isso acontece aqui no Espírito Santo, em Aracruz, onde a tribo indígena é evangélica. Nada contra os evangélicos. Mas, ora,
para ter a terra, para vender a terra várias vezes, como eles já venderam lá em Aracruz, né, que aqueles índios lá são mais brancos do que índios, porque eles tiveram um contato muito grande e sofreram com o processo de aculturação, que é quando eu abstraio uma outra cultura diferente da minha e deixo de exercer a minha. E foi o que eles fizeram. Então, eles são índios na hora de requerer os direitos, né, que a FUNAI conseguiu depois de muita luta para eles. Mas eles não são índios na hora de fazer o seu culto, porque eles são evangélicos. Mas na hora do dia do índio, eles se caracterizam de índios e vão fazer as danças que são para rituais religiosos. Não está incoerente? Está muito incoerente, né? Então, é triste quando o índio deixa de ser índio para imitar a cultura branca, para imitar o europeu. Assim como é muito triste quando o negro deixa de ser negro para imitar o europeu. Quando ele renega ou ele discrimina um irmão que manteve as características religiosas e costumes dos negros, ele recrimina, não, porque isso não é de Deus, porque A, B, C, Deus tal, religião tal, Jeová, não, Maomé, qualquer outra denominação que você queira usar, disse que isso é pecado. Errado, pessoal, a gente tem que respeitar. Então, quando o índio sai da tribo dele para ir para a cidade, querendo deixar de ser índio, eu respeito. Eu não consigo aceitar o contrário. Quando o povo da cidade vai para a tribo indígena e quer domesticá-los, ensiná-los a ser gente, eles já são gente. É a gente que saiu da cidade, que foi para a tribo indígena, que não aprendeu a ser gente, no sentido de respeitar o direito do outro de ser. Então, muitas tribos deixam de ser indígenas porque elas perdem a fala, né? Eu só mantenho a linguagem, o linguajar, o dialeto, se eu exercito. Se eu deixo de exercitar, eu perco essa cultura oral. E não só na linguagem, mas também nos costumes, nas vestimentas, e eles passam a brincar de índio, se vestir de índio para se apresentar, em troca, cobra pela pessoa estar ali, como é o caso de algumas tribos em Aracruz, cobra para tirar foto, né? Me lembro quando eu fazia faculdade, 2004, que alguns colegas meus foram lá, tiravam foto entre eles e um índiozinho penetrando. Dali a pouco o índiozinho penetrando. Dali a pouco ele calculou e ele cobrou direitos autorais pela fotografia, né? E eu me lembro que estava começando as máquinas digitais, o menino falou assim, ei, você me deve tanto. Como assim eu te devo tanto? Sim, direitos autorais, a minha imagem tá aí na sua câmera. Ah, é? Ele abriu, pegou o filme, deu pro menino e foi embora, né? Então isso aí mostra o quê? Mostra que o índiozinho, ele já está contaminado pelo bicho chamado capitalismo. Por que eu falo isso? Porque o capitalismo, ele é o nosso regime político, mas ele é um bicho também que corrói a nossa sociedade, que estimula o consumismo em excesso. Pessoas que são muito consumistas sofrem, porque às vezes elas abdicam de comida, né, de comprar coisas para sua subsistência básica, para comprar roupa, para ostentar luxo, para ostentar uma vida que não tem, né? Então essas pessoas são picadas pelo bicho do capitalismo e os índios não ficam fora disso e eles são picados por esse bicho através do homem branco que pega esses objetos que eram sagrados e torna material de consumo, bem de consumo popular, né, de massa. Vamos lá, seguindo então. O significado do canto, né? Pelo canto, a dança, os índios expressam sentimentos como alegria, tristeza, saudade, homenageiam pessoas, censuram, enviam uma mensagem como usam como entretenimento, perpetuando assim os seus ensinamentos e dessa forma festejam a vida, né? Os índios são povos muito alegres, né? Que não precisam de uma televisão nem de uma TV para se alegrar. Eles têm a sua própria cultura, né? Embora existam algumas tribos que perderam a sua cultura e vivem como um ser humano, assim, uma outra cultura, um branco ou qualquer pessoa aqui da região urbana, né? Eu me lembro que aí na FACEL eu tive uma aluna que ela loira, né? E era índia. Falei assim, uma índia loira, ela é professora. Lá na tribo já não existe mais, né?
casamento entre os indígenas mesmo. Existem muitas pessoas que são de fora, então tem eu, loira, e tem mais pessoas, né? Houve essa mistura. Falei assim, como é que é os costumes? Ah, professora, vida normal, casa igual daqui mesmo, eletrodoméstico, tudo igual daqui mesmo. As ocas, né? As tendas são para festividade, para receber turista. Então eles fizeram da sua cultura um bem de consumo, né? Eles se vestem roupa normal, só se caracterizam mesmo para festividades e para se expor, né? Então observem que é triste porque perderam a sua cultura, o seu significado de existência própria, né? Aqui eu tenho uma índia, Kayapó, né? Observem as artes se faz pela pintura corporal, utilizam carvão, urucum, tintas naturais, lama e às vezes até mesmo, dependendo da tribo, sangue, tá? Para fazer essas artes, essas decorações no corpo. Que são, na maioria das vezes, feitas para a religiosidade e também para a luta, tá? A população indígena hoje, de acordo com Pong, em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de 2 a 4 milhões de indígenas no território brasileiro, né? Após o processo de colonização e tentativa de escravidão, a maior parte das tribos foram dizimadas. Atualmente, restam 900 mil indígenas distribuídos pelo país todo. E muitos deles são como estes daqui de Aracruz, né? Os tupiniquins e os guaranis. Meu esposo de Aracruz, e ele presenciou, assim como muitos capixabas, né, a luta desses índios com a antiga Aracruz celulose e agora a fibra. Eles já venderam essas terras, essas mesmas terras, várias vezes, tá? Para você ter uma ideia, há uns 8 anos atrás, muito antes do meu filho nascer, eu estava passando por lá, por algumas terras indígenas, e estava cheio de boi, né? Eu pensei assim, nossa, os índios viraram fazendeiros, estão cultivando boi? Não, eles arrendaram uma terra que eles já haviam vendido e pegado de volta. Então, isso não é legal, né? Mas eles aprenderam com quem? Né? Então, isso daí é o contato com o homem branco. Eles também vão aprendendo a ser capitalistas, eles também vão aprendendo a ser espertos. Mas a gente não pode julgar uma tribo por todas. Existem tribos que não querem contato com o homem branco, que não querem vender as suas terras, que não querem perder os seus costumes e que lutam pela sobrevivência da sua etnia. Tá certo? A gente continua numa próxima aula, tá? A arte indígena no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.